bom? Dando continuidade aí no nosso curso, agora a gente vai ver a aula 3, tá? A aula de seleção. É uma aula mais curta, mas é super importante também, tudo bem? Então eu vou utilizar o mesmo arquivo da aula 2, tá? Vou abrir ele aqui. Então a gente pode observar, né, aqueles mesmos objetos que tinham na aula 2, tudo bem? Então, ó, a ferramenta de seleção, essa ferramenta aqui, lembrando daquela dica, né, que o atalho dela é barra de espaço. Então é sempre importante você utilizar a seleção. Tá, então vamos lá. Tá vendo que aqui tem vários objetos na tela? O que acontece? Se eu der um clique nos objetos, tá vendo que eles mudam de cor, certo? E quando eu clico em um, ele muda a seleção, né? Tira uma seleção e passa para outra seleção. Tá? E ele tem um comportamento diferente em cada tipo de objeto. A gente vai observar isso durante a aula. Tá? E uma coisa interessante, que poucas pessoas acabam se acostumando a isso, é que no Sketch ele tem uma barra aqui embaixo, ó, que toda ferramenta que você clica, ele traz uma série de dicas para você utilizar a ferramenta. Então, para aquele pessoal que acaba esquecendo como é que funciona, lembra de dar uma olhada aqui na barrinha de informações, que ela mostra dicas da ferramenta. Por exemplo, eu estou na ferramenta seleção, ele mostra aqui, ó, que você tem algumas opções de usar a seleção com Shift e arrastando o mouse, tá? E isso a gente vai observar agora. Então é o seguinte, ó, quando eu clico no objeto, e se eu quiser selecionar a linha de baixo junto com aquela linha, se eu clicar, dá errado, tá vendo? Ele tira uma e vai para outra. Se eu segurar a tecla Shift, como está aqui no texto, ó, tá vendo que aparece o mais e o menos, né, no mouse. Então, isso quer dizer o quê? Que toda vez que eu clicar em um objeto agora, ele vai adicionar ou subtrair a seleção. Tá? Um clique adiciona, outro clique subtrai. Tudo bem? Aí, ó, você pode ir clicando que ele vai adicionando e subtraindo. Tá? Só que, tá vendo esse objeto? Seria chato, né? Eu clicar em objeto por objeto para selecionar. E assim como vocês observaram aqui, o Sketch ele é composto de linhas e faces. Tá? Toda vez que ele fecha um polígono, né, teoricamente, ele cria uma face automaticamente. Tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês, vou clicar nessa face e dar um delete. Tá vendo? Aqui agora são só linhas. Tudo bem? Então, toda vez que você, vou apagar aqui de novo, você fechar algum objeto, ele vai criar uma superfície. Tá vendo que aqui eu apaguei? A gente tem a opção de voltar. Tá vendo aqui no Edit? Undo. Você pode ou vir aqui pela barrinha Standard, ou o famoso Ctrl Z. Tá vendo? Você vai dando Ctrl Z, ele vai voltando. Tá? Então, durante as aulas, eu vou dando algumas dicas a mais. Assim. Então, é importante o seguinte: você tem essa seleção com Shift, mas se você quiser selecionar o objeto inteiro, você tem a opção aqui que ele dá também, então, Drag Mouse, ou seja, arraste o mouse. Se você clicar da esquerda para a direita e segurar o mouse, ó, ele vai criando aqui um retângulo. E todo objeto que ficar inteiro dentro do retângulo, ele vai selecionar ó, quando eu soltar. Viu? Selecionou tudo que estava inteiro no retângulo. Por exemplo, se eu pegar essa linha aqui, ó, vai selecionar só essa linha. Então, se eu pegar um pedaço, ó, não acontece nada. Tudo bem? Agora, se eu fizer da direita para a esquerda, observe que o retângulo ficou pontilhado. Então, qualquer coisa que eu encostar, ele seleciona. Tá vendo? Ó? Tudo que eu encostei. Para desselecionar, clica no branco. Tá vendo? Ó? Então, pegar um pedacinho só, ele selecionou tudo que eu encostei. Tudo bem? Então, ó, seleciona tudo. Bem prático, né? Ok? Uma outra forma de seleção também é a seguinte. Um clique seleciona. 2 cliques, ele vai selecionar tudo que encostar na superfície que você clicou. Tá? Se eu clicar 2 vezes numa linha, é tudo que estiver encostando
por inteiro naquela superfície. Tudo bem? Então que bacana, é muito mais rápido, então você dá 2 cliques. Tá joia? Isso para objetos planos. Ó. Se você vier para um volume, se eu der 2 cliques, está vendo o que aconteceu? Selecionou só em cima. Para eu selecionar o volume, eu dou 3 cliques. Ó. 3 cliques e seleciona tudo. Tá? Então, 1 clique, seleção simples, 2 cliques, superfície adjacentes e 3 cliques o volume. Ok? E nesse caso aqui, está vendo que eu clico, ele selecionou o objeto inteiro, certo? Isso acontece por quê? Porque esse é um objeto que está agrupado ou em forma de bloco, né? No SketchUp a gente chama de componente. Ok? Isso a gente vai aprender mais pra frente como a gente faz, mas é só para vocês entenderem por que eu clico e ele seleciona tudo de uma vez, porque é um grupo ou um componente. Bacana? Para terminar a aula 3, é o seguinte, a gente vai aprender aqui a ferramenta borracha. Tudo bem? Eu cliquei nela, e aqui, está vendo na barra de baixo, ele mostra várias opções. Ok? Então é o seguinte, eu vou mostrar rapidinho só o que ela faz. Então se eu clicar em uma linha, ele vai apagar a linha, e como ele abriu o polígono, ele apaga a superfície também, certo? Se eu segurar o botão do mouse e for passando, tá vendo que vai ficando azul? Tudo que eu encostar ele vai apagando. Quando eu soltar, apaga tudo que estava em azul. Tá ok? Então a borracha ela é bem interessante. O atalho dela é Edge Eraser, né, em inglês. Então é uma ferramenta muito útil para você apagar. Muito mais fácil que selecionar e deletar. Tá joia? As outras opções eu ensino mais pra frente em alguns exemplos mais elaborados, tá ok? Então é isso, aula 3.